Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou André Moliterno, pastor auxiliar da família Catedral Emanuel, e temos aqui também o pastor Rodrigo Bussardi, que é o pastor titular desta família tão abençoada. E nós temos hoje uma proposta de um assunto bem interessante, os desafios da igreja hoje. Nós sabemos que a igreja, desde a sua origem, na igreja primitiva, e ao longo da sua história, ela sofreu perseguições e teve que vencer obstáculos para chegar onde está hoje. Hoje o senhor é pastor de uma igreja relevante na cidade de Resende. Eu lembro quando o senhor chegou aqui em Resende, nós tínhamos uma membresia bem reduzida, e o senhor, ao longo desses 18 anos, trabalhou efetivamente para alcançar o que nós temos hoje, o que nós vivemos hoje. Temos a Catedral Emanuel, temos 3 extensões, e isso é um privilégio para se viver. A gente percebe que temos, enquanto igreja, vencido os desafios, mas, ao mesmo tempo que é um privilégio, a quem muito é dado, muito é cobrado. E nós sabemos que também temos aí as responsabilidades enquanto igreja do Senhor Jesus, não é verdade? É verdade. O crescimento ele vai exigir de nós muito mais disciplina, muito mais planejamento. Então, André, você tem uma palavra que é muito importante para definir como que é a gestão de um pastor numa igreja em crescimento, numa igreja que se propõe ser relevante. Eu creio que a resposta deve passar pela importância do planejamento. Para uma igreja crescer e se manter crescendo, é necessário ter um planejamento. É necessário ter clareza do que nós queremos, é necessário ter clareza da onde nós queremos chegar. Só que esse planejamento, ele não pode ser apenas um rabisco, ele não pode ser apenas uma planilha, ele não pode ser apenas um texto, ele tem que ser algo orado, ele tem que ser algo pensado, ele tem que ser algo conversado com a sua equipe principal, ele tem que ser algo apresentado ao dono da igreja. O dono da igreja, o nosso Senhor Jesus, é o maior interessado no crescimento, é o maior interessado na salvação das vidas. Então nós precisamos apresentar tudo ao Senhor e ouvir dele as direções, ouvir dele as instruções e perguntar para ele: Senhor, quais são os próximos passos que temos que dar enquanto família Catedral Emanuel? E eu entendo que todo esse planejamento, toda essa preocupação, pastor Rodrigo, em colocar diante do Senhor aquilo que Ele, de fato, quer realizar na vida da igreja, é a identidade que Ele quer colocar na igreja, para que a igreja dele se torne relevante na cidade. Estamos falando de Resende, vamos falar aqui a respeito da cidade de Resende. Nós temos uma proposta de uma série de pregações que fala a respeito de padrão de Deus e padrão do mundo. Então, eu acredito que dentro deste planejamento todo, que nós precisamos ouvir o Senhor, Ele vai trazer o desafio da consagração e da santificação de vidas. E nós não podemos ter medo de pregar e denunciar o pecado, até porque a igreja, ela não se encaixa dentro dos padrões do mundo. E, muito menos, na vida e na caminhada da igreja, há espaço para os padrões do mundo, não é verdade? Exatamente. Essa série é fruto do meu tempo no secreto. Como que eu começo uma série de pregações? Orando, pensando, meditando, falando com o Espírito Santo. Ele nos deu a série de pregações Paternidade Espiritual, que foi uma bênção. Hoje mesmo eu recebi um testemunho do quão maravilhoso foi essa série de pregações sobre paternidade. E agora nós começamos uma nova série. Domingo agora foi a 3ª pregação. Você fez a 2ª, que foi uma bênção, e eu fiz domingo agora a 3ª pregação. Falar sobre padrão de Deus versus padrão do mundo é estar na contramão de tudo que a sociedade está apresentando.
Então a sociedade ela apresenta um padrão voltado para o prazer pessoal. O homem, a mulher em busca do seu prazer, em busca da sua satisfação, em busca da sua realização pessoal. Esse é o padrão do mundo. O importante é ter prazer, o importante é ser feliz. E aí não existem normas, não existem padrões. As pessoas estão livres. Elas podem ser o que elas quiserem. Essa é a máxima desse tempo chamado pós-modernidade. No padrão de Deus é muito diferente, André. Qual é a palavra de Jesus? Negue-se a si mesmo. É verdade. Então, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que a minha natureza humana grite, eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo a Jesus. Então, quando eu trago esta palavra, quando eu trago essa reflexão bíblica, eu estou trazendo a igreja para o fundamento. O fundamento que é o próprio Deus. Deus é santo. E Deus ele não abre espaço para que a sujeira faça parte da sua essência. Pelo contrário, ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então a igreja ela tem que seguir a natureza de Deus, a natureza divina, que é essencialmente santa. Então quando nós trazemos esta série, muitas coisas começam a ser ajustadas. Muitas coisas começam a ser quebradas. E nós passamos a viver um novo tempo, uma nova história. E o senhor acredita que isso é um desafio, né? Que é um desafio confrontar, né, um pensamento, uma filosofia que tem sido pregada lá fora e que, como o senhor mesmo disse, anda na contramão daquilo que Deus nos ensina. Com todo esse ensinamento, com tudo o que a gente vem pregando e o esforço que tem sido feito para que isso aconteça, infelizmente, às vezes, o inimigo consegue algumas brechas para entrar na vida e na caminhada da igreja. E a gente identifica, às vezes, infelizmente, alguns padrões do mundo dentro do comportamento de algumas pessoas que se declaram cristãs. Algumas coisas assim que, se a gente não vigiar, termina tornando-se normal, porque é o que a sociedade tem ensinado. Por exemplo, beber socialmente, uma relação extraconjugal, um namoro totalmente aberto, sem preservar os valores e os princípios familiares, desonestidade nos negócios, querendo sempre a vantagem sobre as pessoas, a vantagem sobre o lucro. Eu queria saber do senhor um conselho pastoral, principalmente para os jovens que hoje são atacados tanto com esta filosofia que prega tão contrário aos princípios e valores de Deus. Então, nós estamos sendo chamados a voltarmos ao Evangelho, a voltarmos ao fundamento. E o que mais me preocupa, e por isso surge essa série, é que os valores do mundo, o padrão do mundo, começou a influenciar a cultura da igreja. Você encontra, por exemplo, pessoas que se apresentam como cristãs, que são membros de uma igreja, que congregam, que servem a Deus numa igreja local, e essas mesmas pessoas, por exemplo, elas começam um relacionamento, como você mesmo disse, não observam o padrão de santidade, já começam a ter relação sexual antes do casamento, em vez de se casarem, fazem um contrato de união estável, que não é casamento, é apenas um contrato, continuam solteiras, porém vivendo maritalmente. Olha como que a cultura do mundo começa a interferir no padrão da igreja, na cultura da igreja. Isso é inadmissível. Nós somos o povo de Deus, temos que vigiar, temos que nos separar. Nós pregamos o Evangelho através das nossas vidas, através da nossa conduta, através do nosso comportamento. Você citou, por exemplo, beber socialmente. Então, as pessoas começam bebendo socialmente. É um passo. O que, na verdade, eu acho que
não existe essa questão do beber socialmente. Para nós cristãos, não. Porque isso desencadeia aí uma série de outras coisas, Com certeza. Abre portas para a prática de diversos outros pecados. Com certeza. Facilita. Né? Se uma pessoa, por exemplo, é parada na blitz da lei seca e ela tiver consumido uma lata de cerveja, ela vai ser convidada a ficar ali e vai ter que passar por um expediente da polícia, porque o bafômetro vai dizer que ela não está apta para dirigir. Então, o álcool não faz bem para ninguém. Nós, cristãos metodistas, temos um compromisso de sermos abstemos do álcool como bebida. Então, o cristão metodista, ele não bebe vinho, ele não bebe cerveja, ele não bebe vodka, ele não bebe cachaça, o uísque, seja lá qual for a bebida. Então, isso tem que ficar claro para nós. Nós não bebemos socialmente. Isso não nos pertence. No padrão de santidade que nós temos, a bebida ela não faz parte. Muito bom, é muito bom. Então a gente percebe que dentro dessa caminhada de desafio da igreja, o que a gente no início da conversa já viu que acontece desde a origem lá na igreja primitiva, o maior desafio hoje para a igreja de Cristo é viver o padrão de Deus. Não negociar com a carne, não negociar com o pecado, não negociar com princípios e valores espirituais. Eu não sei, pode falar. E aí, dentro do padrão de Deus, o mais importante não é eu fazer a minha vontade. Sim, sim. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. A gente esquece, às vezes, como igreja, de que existe uma vontade soberana sobre as nossas vontades. Se Jesus é Senhor, a vontade que prevalece sobre as nossas vidas é a vontade dele. Exato. Não é verdade? Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, tenho quase certeza que sim, mas hoje as redes sociais, ela é um caminho, um veículo de comunicação veloz. E é uma ferramenta muito poderosa. Se bem utilizada, nós podemos colher bons frutos dessa ferramenta. Essas páginas, Instagram, Facebook, as que a gente mais conhece. Mas eu me preocupo muito com a posição do cristão na utilização das suas redes sociais. Porque a rede social, ela querendo ou não, é um espelho do meu caráter. Exato. É um espelho daquilo que eu sou. Então, o que eu posto, o que eu curto, o que eu comento, o que eu compartilho nas redes sociais, fala muito a respeito dos meus princípios, dos meus valores e da minha posição como cristão. Então, eu também preciso vigiar com relação a isso. A nossa igreja utiliza as redes sociais como ferramenta de divulgação, né? E nós estamos aqui hoje utilizando isso, porque a gente acredita que é uma ferramenta que pode levar a mensagem do Senhor para muitas pessoas. Mas nós precisamos vigiar com relação a isso. Nós precisamos utilizar as nossas redes sociais dentro daquilo que o padrão de Deus estabelece. Exatamente, concordo plenamente com você. Então, a rede social, a internet, é a rua mais movimentada do mundo. Sim. Nós temos que usar as redes sociais, eu uso bastante, você também, a nossa igreja como um todo usa. Nós temos que usar para proclamar o evangelho, para trazer valores, para trazer conteúdo bom. Tem muito lixo na rede social. Então, se eu curto aquilo que é lixo na rede social, se eu comento, se eu apoio aquilo que é lixo na rede social, significa que eu estou na contramão do evangelho. Eu deixo de proclamar o evangelho, eu deixo de proclamar o padrão de Deus e passo a proclamar o padrão do mundo. Então, aquilo que não tem a ver com a minha vida, com a minha identidade cristã, qual é o conselho prático? Eu não vou curtir, eu não vou seguir, eu não vou compartilhar, eu não vou comentar. Até porque é um direito nosso. É um direito nosso. Podemos não curtir, podemos simplesmente ver e não curtir. Inclusive, eu vou mais além. Algumas pessoas que estão aí promovendo lixo nas redes sociais nem devem ser seguidas por nós. Sim. Nós não devemos seguir quem está dando um mau testemunho, quem está proclamando valores errados e contrários ao padrão de Deus. Inclusive distorcidos. Pessoas que falam em nome de Deus,
trazendo distorções da palavra, e porque estão falando em nome de Deus, muitos acreditam que estão dentro do padrão de Deus, e na verdade não estão. São ensinamentos distorcidos. Uma coisa importante, até líderes cristãos. Existem líderes cristãos que estão na internet, usando um espaço precioso, não para proclamar o evangelho, não para chamar as pessoas ao arrependimento, mas para trazer confusão, trazer conflito. Então você deve fugir desses ambientes virtuais. Que bênção. Glória a Deus. Esse foi o nosso primeiro videocast aqui da Catedral Emanuel. Nós falamos a respeito dos desafios da igreja hoje. E nós temos a série de pregações a respeito de padrão de Deus e padrão do mundo, que acontece aí todos os domingos. O senhor vai com certeza deixar um convite aí para quem está nos ouvindo, para que venha e participe conosco. Com certeza, o convite é claro. Você é muito especial para nós. Queremos te receber aqui na nossa casa, aqui na nossa família Catedral Emanuel. Essa série acontece aos domingos, temos 3 horários, 3 cultos, 9h30, 17 e 19 horas. Então venha estar conosco, venha receber essa palavra, venha receber direcionamento espiritual. Eu creio que no momento em que você colocar a sua vida no padrão de Deus, no momento que você largar o padrão do mundo, uma grande obra vai estar acontecendo na sua vida, uma grande transformação. Mas entenda que isso será fruto da renovação da sua mente. Pastor André, na segunda pregação desta série, ele usou o texto de Romanos 12, verso 2, que fala sobre a renovação da nossa mente. Quando temos a mente transformada, passamos a ter também atitudes transformadas. E isso pode ser chamado de metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e atitudes. Você será muito bem-vindo. Te convido para estar aqui conosco na família Catedral Emanuel. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus. Foi um prazer estar aqui com meu amigo, o pastor André Moliterno, participando desse nosso primeiro videocast aqui da Catedral Emanuel. Amém. Você é nova criatura em Cristo, então não negocie os seus princípios e valores. Cristo tem muito para fazer na sua vida. Você precisa estar dentro dos padrões de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Rodrigo. Estamos juntos na caminhada. Amém? Glória a Deus.